véspera de Natal de 2019, no elegante bairro de Battersea, no sudoeste de Londres. As luzes festivas piscavam na rua tranquila, enquanto Flamur Alex Bequiri, de 36 anos, retornava para casa com sua esposa e seu filho de 2 anos, após um passeio familiar cheio de alegria. De repente, a calma natalina foi quebrada por uma rajada de tiros, entre 8 e 10 detonações secas, em rápida sucessão. Bequiri caiu na porta de sua casa, gravemente ferido, enquanto sua esposa Débora gritava desesperada, tentando proteger o pequeno do horror que acabavam de testemunhar. Os vizinhos, alarmados pelo estrondo, saíram de suas casas, apenas para se depararem com uma cena de pesadelo. Bequiri deitado em uma poça de sangue, ainda vivo, enquanto sua esposa, fora de si, implorava por ajuda entre gritos. Um transeunte com conhecimentos médicos se agachou para pressionar as feridas e tentar salvá-lo, mas era tarde demais. Flamur Bequiri foi declarado morto no local, tornando-se a vítima número 142 de homicídio em Londres naquele ano. O assassino havia desaparecido nas sombras. O assassinato de Bequiri abalou tanto a comunidade quanto os tabloides. Quem era este homem executado de forma tão brutal diante de sua família? Aparentemente, Flamur Alex Bequiri tinha tudo. Cidadão sueco de origem albanesa, ele era um empresário de sucesso, cofundador de uma gravadora baseada em Londres e Estocolmo chamada 20x20 Records, anteriormente Fantabulous Music. Ele se mudara para o Reino Unido em 2016, formou uma família e, em 2018, celebrou um casamento dos sonhos com Débora Krasniqi, nas margens do Lago de Como, na Itália. Bequiri circulava entre a elite. Sua irmã mais velha, Missy Bequiri, é modelo e figura de reality shows, conhecida como parte do elenco de The Real Housewives of Cheshire. Através dela, Alex costumava frequentar celebridades e até jogadores da Premier League. Para seus amigos e familiares, Flamur era um filho, marido e pai amoroso. Um parceiro e um pai com um calcanhar, como um juiz mais tarde o descreveu, cujos filhos pequenos cresceriam sem realmente saber quem ele era. Mas por trás do glamour e da imagem de um homem de família, segredos perigosos estavam escondidos. O tribunal de Soltevark revelaria a verdade mais tarde. Flamur Bequiri era, na realidade, um peso pesado dentro de uma rede internacional de tráfico de drogas, envolvido no comércio global de drogas, pelo menos desde 2007. Com cidadania sueca e albanesa, ele estava ligado como um membro-chave de uma organização criminosa liderada por um mafioso sueco-albanês chamado Daniel Petrovic. Esse lado sombrio não era do conhecimento público durante a vida de Bequiri. Na verdade, ele alegava trabalhar na indústria da música e do entretenimento, mas havia feito inimigos perigosos. Na verdade, os investigadores acreditam que Flamur se mudou da Suécia para Londres precisamente para escapar da violência crescente que ocorria no submundo do crime. Tragicamente, Londres não seria o refúgio seguro que ele havia imaginado. Desde o momento em que Flamur Bequiri foi abatido, a polícia sabia que não se tratava de um simples tiroteio, mas de um assassinato profissional. O atacante agiu com precisão cirúrgica, disparando 10 vezes e atingindo seu alvo com 8 balas nas costas. Uma violência excessiva que deixou claro que se tratava de uma execução premeditada. E, de fato, como a investigação revelaria mais tarde, a morte de Bequiri foi o desfecho de meses de planejamento meticuloso realizado por um grupo de assassinos contratados que cruzaram fronteiras internacionais para cometer o crime. Sem Flamur saber, cada um de seus movimentos foi cuidadosamente observado durante as semanas anteriores ao Natal. Já no verão de 2019, uma rede criminosa rival o havia marcado para morrer. Em novembro, os preparativos estavam em andamento. Um homem sueco-chileno de 35 anos, Esteban Pino Munizaga, voou da Suécia para Londres em uma missão de 14 horas. Nesse curto período de tempo, ele alugou secretamente um apartamento em Oyster Wharf, um prédio de apartamentos não muito longe da casa de Bequiri. Esse apartamento serviria como base de operações para a equipe de assassinos. Ele também realizou tarefas de reconhecimento disfarçado. Visitou a luxuosa residência de Bequiri em Battersea para analisar os arredores e comprou alguns objetos incomuns. Em particular, uma bicicleta feminina verde escura com uma cesta na frente. Uma escolha que, embora inocente à primeira vista, mais tarde se tornaria um erro fatal. Durante as semanas seguintes, outros membros do grupo entraram em Londres.
Um deles comprou um coletor de lixo e provavelmente outros itens que complementaram um disfarce montado. O principal assassino, Anis Fouad MC, chegou da Suécia no dia 20 de dezembro de 2019. Com apenas 22 anos, MC era um kickboxer profissional que havia ingressado no mundo do crime. Sua missão era assassinar Bekiri. Para se aproximar de seu alvo sem levantar suspeitas, ele planejou um truque digno de filme. Ele se disfarçaria de trabalhador de limpeza municipal. Usava uma máscara de látex que modificava seu rosto, um colete refletivo, um chapéu preto, luvas, óculos escuros e um saco de lixo. Com um pico em uma mão e uma atitude rotineira, ele se misturaria ao ambiente como um simples trabalhador, enquanto na verdade vigiava sua presa. 3 dias antes do crime, em 22 de dezembro, MC colocou o plano em ação. Ele colocou todo o disfarce, incluindo a máscara, e pedalou pela rua onde Bekiri morava, à luz do dia. As câmeras de segurança recuperadas mais tarde pela polícia mostram-no andando pela área, fingindo recolher o lixo. Poderia ter sido uma cobertura perfeita, se não fosse por um detalhe. Seu comportamento chamou a atenção. Um vizinho, Jeremy Lyons, notou algo estranho. O trabalhador de limpeza estava varrendo tanto a via pública quanto uma propriedade privada com um nível incomum de descuido. Suspeitando que algo estava errado, Lyons se aproximou e o confrontou. Com licença, para quem você trabalha? Por favor, saia dessa propriedade. Surpreso, MC rapidamente se virou e foi embora. Naquele momento, ele deixou não apenas a bicicleta com a cesta, mas também todo o disfarce para evitar levantar mais suspeitas. Apesar da astúcia de Oscar Equina, o assassino não desistiu. Ele conseguiu uma nova bicicleta, sem a cesta característica, e manteve um perfil discreto, até o dia marcado. Ele sabia que seu alvo estaria mais exposto ao voltar à noite, e que a véspera de Natal seria o momento ideal, com os vizinhos ocupados ou ausentes. Na noite de 24 de dezembro, MC o aguardava escondido na Battersea Church Road. Por volta das 9 da noite, Flamur Bekiri estava caminhando para casa com sua esposa e filho pequeno, sem saber o que o aguardava. Quando estavam prestes a chegar à porta, MC surgiu das sombras e abriu fogo com uma pistola 9mm. Ele disparou 10 vezes em rápida sucessão, atingindo Bekiri nas costas antes que ele pudesse reagir. Os gritos desesperados de sua esposa ecoaram pela rua, enquanto o assassino fugia de bicicleta por um caminho escuro próximo ao rio Tamisa. Em questão de segundos, ele desapareceu, deixando para trás objetos vazios, um homem em agonia e um pesadelo impossível de apagar para aqueles que amavam Flamur. Os assassinos haviam executado seu plano com uma eficiência assustadora, mas a polícia metropolitana estava determinada a resolver o caso. O que se seguiu foi descrito pelos agentes como uma das investigações de homicídio mais complexas dos tempos recentes. Desde o início, os detetives suspeitaram que se tratava de uma execução direcionada, possivelmente ligada ao crime organizado sueco. Eles imediatamente entraram em contato com as autoridades suecas para investigar o passado de Bekiri, mas sua prioridade era outra: capturar o atirador e qualquer cúmplice antes que conseguissem fugir do país. A vasta rede de câmeras de segurança em Londres seria, nesse caso, o verdadeiro anjo da guarda da investigação. Nos dias seguintes ao assassinato, os investigadores realizaram uma revisão intensiva das gravações, reconstruindo os movimentos do assassino, quadro a quadro. Uma câmera capturou um homem fugindo perto da cena do crime. Outra mostrou um ciclista passando por uma trilha para pedestres próximo ao rio Tamisa, não muito distante dali. Com paciência e precisão, a polícia rastreou a rota de fuga do suspeito de bicicleta, seguindo a trilha das câmeras de Battersea Church Road, até um complexo de apartamentos de alto padrão chamado Oyster Wharf. Esse mesmo edifício, eles descobriram, havia sido alugado semanas antes por um suposto cúmplice. Um fato crucial: em 26 de dezembro, a polícia conseguiu encontrar evidências, ou até mesmo os suspeitos. O que eles encontraram surpreendeu até os detetives mais experientes. O apartamento era um verdadeiro tesouro forense. Em um dos quartos, encostada na parede, estava a bicicleta verde da mulher, a mesma que Gemise havia usado durante sua missão de reconhecimento. Couro, coberto com partículas microscópicas de resíduos de tiro que a vinculavam diretamente ao assassinato. Espalhados pelo local estavam os elementos do disfarce do assassino: lixeiras, sacos pretos, um colete refletivo e botas de trabalho.
Nesses objetos, e em várias superfícies do apartamento, os técnicos encontraram impressões digitais e vestígios de DNA pertencentes a Anis Gemizi e Esteban Pino Munizaga, o homem que havia alugado o lugar. Era como se os assassinos tivessem deixado sua assinatura em tudo o que tocavam. E ainda assim, a evidência mais reveladora estava prestes a passar despercebida. Um pedaço de lixo entre o lixo. Os investigadores encontraram fragmentos de um bilhete de avião. Quando reconstruídos, conseguiram distinguir parte de um nome, Gemizi. Essa pequena pista foi a chave que destravou todo o caso. Agora, eles sabiam com certeza quem era o assassino Anis Gemizi e para onde ele havia fugido. Ao verificar os registros de imigração, confirmaram que nas primeiras horas do dia 25 de dezembro, apenas algumas horas após o crime, Gemizi havia voado do aeroporto de Heathrow, em Londres. Desde aquele momento, Gemizi desapareceu. Provavelmente retornou para a Suécia ou continuou para outro destino. Talvez achasse que estava seguro, mas agora havia mandados de prisão internacionais contra ele. O departamento usado como esconderijo revelou ainda mais detalhes quando a polícia começou a interrogar as pessoas envolvidas. Descobriu-se que a equipe de Gemizi havia tentado limpar a cena do crime após o assassinato. Isaac Castro, também de 31 anos e cidadão holandês do Caribe, havia sido contratado como a equipe de limpeza. No dia de Natal, enquanto a maioria dos londrinos celebrava, esses dois homens entraram no departamento de Oyster Wharf para eliminar qualquer vestígio comprometedor. Os vizinhos mais tarde se lembraram de tê-los visto tirar uma grande mala e uma mochila. Muito provavelmente, eles carregaram a arma do crime e outras evidências forenses na mala. Mas cometeram um erro crucial. Passaram por cima dos restos do bilhete de passagem no lixo. E quando Rolox e Castro retornaram em 27 de dezembro para terminar a limpeza, encontraram a polícia já dentro do apartamento, assegurando a espera. O plano meticuloso subestimou o nível de vigilância das câmeras que Londres tem, como um dos agentes disse. Agora, a investigação cuidadosamente orquestrada está em andamento. À medida que a rede se expandia, a polícia do Reino Unido e da Suécia identificou dois outros suecos suspeitos como parte do planejamento do assassinato: Tobias Andersson, 32 anos, e Bauer Karaer, 23. Esses homens, junto com Pino Munizaga e Gemizi, foram localizados e presos em operações coordenadas durante os meses seguintes. Gemizi foi capturado no exterior com antecedentes criminais, um assassino de aluguel, agora acusado de assassinato. Em novembro de 2020, ele foi extraditado para o Reino Unido e compareceu ao tribunal de Old Bailey para enfrentar as acusações. Um a um, os dominós começaram a cair, e aqueles assassinos que pareciam inatingíveis agora estavam nas mãos da justiça britânica. À medida que o julgamento se aproximava, um motivo perturbador começou a se revelar por trás do assassinato. No tribunal, os promotores deixaram claro que o assassinato não foi aleatório, mas parte de uma guerra silenciosa entre máfias. Nas palavras da procuradora da coroa, Luísa Trio, foi uma rivalidade de vinganças entre dois grupos de crime organizado de grande importância. A gangue Bequiri, liderada por Daniel Petrovski, estava envolvida em um conflito sangrento com um sindicato rival chefiado por um jovem cabo dinamarquês de origem marroquina, Amir Fatem Mek. Apelidado de O Fantasma, durante o verão de 2019, essa guerra entre clãs estourou em violência. Naif Adawi, um colaborador próximo de Bequiri, de 37 anos, foi emboscado por assassinos na frente de seu apartamento em Malmo, Suécia. Adawi conseguiu escapar por um curto período de tempo, até deixando seu bebê recém-nascido no meio do caos. Mas sua parceira, a doutora Caroline Hakim, foi assassinada implacavelmente. Acredita-se que esse ataque tenha sido um golpe direto contra os aliados de Bequiri. Em resposta, Petrovski e Adawi, consumidos pela raiva, teriam começado a planejar uma vingança contra os responsáveis. Nesse contexto de crescente retaliação, Flamur Bequiri foi marcado para morrer. Ao assassiná-lo em Londres, possivelmente assumindo que ali ele estaria menos protegido, o grupo de Mek buscou desferir um golpe devastador contra seus rivais. As evidências apresentadas no julgamento mostraram que o sindicato de Mek e o resto da equipe haviam sido enviados para localizar e executar Flamur. Enquanto Gemizi e seus cúmplices aguardavam o julgamento em Londres, as autoridades continuavam a caçar os cérebros por trás dessa guerra criminosa além das fronteiras.
Em junho de 2020, Amir Mek foi preso em Dubai durante uma operação internacional secreta. O fantasma que havia semeado tanto terror finalmente caiu, pondo fim à sua fuga. Enquanto isso, outro suposto conspirador do assassinato de Bekiri, Abu Erkaraer, conseguiu escapar das autoridades. Ele havia sido preso no Egito por tráfico de drogas, mas após ser deportado, desapareceu. Até hoje, ele permanece foragido, e seu papel exato no planejamento do crime continua sendo um mistério. Talvez nunca se saiba publicamente quem foi o verdadeiro autor intelectual do assassinato na véspera de Natal. Mas o julgamento em Londres alcançou algo fundamental: romper o véu dessa história obscura e complexa do crime organizado internacional. O caso R. Pugero, Gemise e outros. Took place in the Court of Southwark Crown, offering members of the jury and the public a story as incredible as a police thriller. For more than 2 months of testimony, prosecutors meticulously exposed the entire network of evidence, CCTV recordings, which showed the disguise of the garbage collector, forensic evidence from the base department, flight records and telephone data. The jury even heard about the unusual mistakes made by this alleged professional hitman. From the broken plane ticket named Gemise, to the strange woman's bicycle that a close neighbor identified as suspicious. It was also revealed how an international coalition of police from the UK, Sweden and Denmark had worked together to put all the pieces together. And, most importantly, the court was informed of the double life of Flamur Beck and the mafia revenge that served as a motive for his murder. But there was a degree of closure to the case. Anis MZ, the hitman who pulled the trigger, was found guilty of murder and illegal possession of a firearm. The evidence against him was overwhelming. He had been captured by cameras, tracked by his own documentary trail and forensically linked to the crime scene. Two of his compatriots, Tobias Anderson and Bauer Karaer, were dismissed from all charges as the jury concluded that there was not enough evidence of his active participation. Esteban Pino Munizaga, on the other hand, was found guilty of involuntary murder and acquitted of the murder charge for his role in the organization of the attack. The error reflected that, although the jury believed that Pino Munizaga collaborated on the plan, they were not convinced that he knew for sure that he was going to end up in the death of Becca. A distinction that freed him from the most serious conviction. For his part, Clifford Horlocks and Claude Castor, those in charge of erasing the traces, were sentenced by obstruction to justice for trying to destroy evidence of the crime. During the sentence, Judge Shima Grube did not soften his words when speaking of the brutality of the event. This was international crime in its wildest form, he declared from the street. He went directly to MZ, stating without hesitation, there is no doubt that, at just 22 years old, you were a hired hitman who carefully planned the murder in the cold blood of Flamur Bekiri at the door of his house. MZ was sentenced to life imprisonment with a minimum of 35 years in prison. He will not be able to live before the year 2055. Pino Munizaga, the organizer of the department and the bicycle, received 15 years in prison for homicide, of which he will have to serve at least 2/3, about 10 years in prison. Horlocks and Castor, the family of Flamur, destroyed. His wife Deborah, who revived that hellish night during her testimony, and his sister Missy, the star of reality shows, now facing a very real tragedy. They heard how the judge spoke of Flamur not only as a member of organized crime, but as a person. He was also a son, a partner and a father. The judge remembered, Shima Grube, that the weight of those words fell on all those present. After the trial, many questions were left unanswered. The murder of Flamur Bekiri exposed how the networks of international organized crime extend to the very heart of London. He showed that drug lords, separated by thousands of kilometers, are willing to turn a quiet Christmas scene into a residential neighborhood in an execution field to settle their scores. In the end, the real brains behind the attack are still hidden among the shadows. One of the alleged organizers is still on the run, and the conflict that triggered the murder may not have ended yet.
In Sweden, both Daniel Petrovsky and Naif Adawi are facing charges for planning violent acts of revenge against the Mac network. A clear sign that the cycle of retaliation continued even after the death of Flamur. However, the focus is not on the wars between mafias or criminal empires, but on an irreparable loss. In a statement, the family spoke of an immense sadness at this time of year and described the state of shock and pain with which they continue to carry. Since then, every Christmas has been different. An empty chair at the table. An open wound that never heals. The unforgettable memory of that silent night turned into tragedy. The blue lights of the patrol cars between the snow of December remain as unforgettable portrait of innocence trapped in the cruelty of a foreign war. In the days following the crime, the flowers began to accumulate on Battersea Church Road, forming an improvised altar for a truncated life too soon. The neighbors, disbelievers, struggled to reconcile the two faces of Flamur Bekiri, the kind father and husband they knew at first sight, and the criminal boss of the city. The truth is that Flamur lived in two worlds. And finally, those worlds collided with devastating consequences. Its story is a powerful warning. Even a life that shines with luxury and love can hide dark currents. And those currents, if they do not face each other, end up dragging without warning. If this story were the closing of a documentary, one could imagine a last shot of the quiet door of Battersea where everything happened. The life of Flamur Bekiri ended in a cold good night, victim of a rivalry from which he could not escape. Murdered at the threshold of what he believed to be his refuge. The mystery of who ordered his death may be clarified one day. Or maybe it remains as a dark chapter and unresolved in the annals of European crime. But the choice of his fate is painfully clear. In the dangerous game he was part of, no distance, in front of the eyes of those he loved most, Flamur paid the highest price for the double life he chose. A price written in blood and remembered forever in the pain of those who were left behind.